O que nós entendemos como Idade Média foi um amplo período da história da sociedade europeia que vai se estender mais ou menos entre o século V e o século XV. Esse período conhecido como a Idade Média foi alvo de diversas representações ao longo da história sobre a sua característica. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a Idade Média ela foi um período que foi interpretado diferentemente pelas pessoas que viveram após ele, e essas diferentes interpretações acabaram gerando diferentes visões, diferentes imagens sobre essa Idade Média. Por exemplo, na época do Renascimento artístico e cultural, o termo Idade Média, que a gente usa para se referir ao período, acabou ficando usual, porque os homens renascentistas entendiam que a Idade Média era um período no meio entre duas épocas que eram muito mais próximas, muito mais ligadas culturalmente. Renascimento artístico e cultural e a Antiguidade Clássica. A Idade Média estaria no meio entre esses dois. Para os homens do Iluminismo, por exemplo, a Idade Média ficou conhecida como a Idade das Trevas, uma idade marcada por uma concepção eminentemente religiosa, onde a razão, a ciência, não teriam uma perspectiva, uma voz muito clara entre os aspectos sociais. Nem todas as imagens concebidas sobre a Idade Média eram negativas, no entanto. No século XIX, o movimento romântico na Europa entendia a Idade Média como um momento excepcional da história europeia. O romantismo, muito preocupado em construir a ideia de nação, correu atrás da Idade Média porque lá o romantismo identificava o surgimento de vários elementos que dariam origem à nacionalidade. As línguas nacionais, os primeiros reinos da Europa, os primeiros países que depois seriam as grandes nações europeias sendo forjados. Portanto, para o romantismo, por exemplo, a Idade Média seria algo extremamente positivo. Não é à toa que no século XIX se desenvolvem romances de cavalaria, onde os cavaleiros medievais são tratados como grandes heróis, e não mais como pessoas dominadas por identidades, aspectos, ideias místicas, religiosas e racionais. A Idade das Trevas, portanto, ela é deixada pelo Iluminismo, enquanto o romantismo vê a Idade Média como algo positivo. É exatamente a forma como essa questão trabalha, essas visões da Idade Média. Vamos dar uma lida nessa questão aí. A Idade Média é um extenso período da história do Ocidente cuja memória é construída e reconstruída segundo as circunstâncias da época posteriores. Assim, desde o Renascimento, esse período vem sendo alvo de diversas interpretações que dizem mais sobre o contexto histórico que são produzidos do que propriamente sobre o medievo. Ou seja, as visões sobre a Idade Média, elas representam tensões sociais do período em que elas construíram, não necessariamente elementos da Idade Média. Um exemplo acerca do que está exposto no texto acima é, nosso gabarito vai ser a letra A associação que Hitler estabeleceu entre o Terceiro Reich e o Sacro Império Romano-Germânico. O Sacro Império Romano-Germânico, ou o Primeiro Reich, teria surgido exatamente durante o período medieval, o momento de formação da nacionalidade germânica. O Segundo Reich, o Império Alemão, entre 1871 e 1914, seria esse segundo momento de formação da nacionalidade germânica. Na época do Terceiro Reich, na época do nazismo, vamos recuperar essa identidade, o Terceiro Império Germânico sendo forjado, ou seja, uma concepção positiva de Idade Média, que está apresentada nas ideias, nos ideários do nazismo.